A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Aliás, nós estamos notando nesses tempos o susto que a gente toma nessa mesma condição. Claro que a vida é curta. Olha que coisa interessante, né? A média de vida hoje é de 75 anos. 75. Há 100 anos era de 42 anos a média de vida. Você diz, como assim? Sim, mas meu avô, minha avó, ou meu bisavô, minha bisavó, viveram até 90 anos de idade. Sim, mas quantos filhos eles perderam? Ah, minha bisavó teve 12 filhos, mas só 6 vingaram, para usar um termo da época, isto é, sobreviveram. A média de vida hoje, a média é de 75 anos. Mas ela já o foi muito menos. Haja vista que algumas pessoas que a gente até imagina como idosas, quando alguma coisa fizeram, eram muito jovens. É só você pensar que em 2022 a gente lembra 200 anos da independência do Brasil. 200 anos, feita em 1822. Pois bem, Pedro, que faz a independência no sentido formal e que terá dentro do império o título de Pedro I, tinha 22 anos de idade quando fez a proclamação da independência. Aliás, ele morreu com 35. Se você imaginar que Pedro I, que para nós é uma pessoa mais vetusta, né, alguém que até na imagética parece mais idosa, ele faleceu com 35 anos. Quando Charles Darwin, hoje inclusive 24 de novembro, é aniversário da primeira publicação da Origem das Espécies feita por Darwin. Charles Darwin, quando saiu no brig da Marinha Britânica a viajar pelo mundo sob o comando de Fitzroy, de Robert Fitzroy, que era quem comandava esse brig, o Darwin, que viajou pelo mundo, veio para a América Latina, passou pelo Brasil. Há várias anotações do Darwin sobre o Brasil que são meio arrepiantes, porque ele notou aqui o processo de escravização existente, o modo em que se tinha o tratamento para outros seres humanos. Há anotações de Darwin sobre isso, e Darwin passou pelo sul da América do Sul, vocês lembram? Seguiu pela costa do que hoje é o Chile e chegou, né, nas Ilhas Galápagos, onde ele teve o grande momento do experimento que gerou mais adiante a percepção sobre a teoria da evolução. Pois bem, quando Darwin saiu a viajar no brig da Marinha Britânica para fazer as pesquisas que ele agregou para fazer o livro Origem das Espécies, ele tinha 20 anos de idade. Aliás, Fitzroy, aquele que comandava o navio da Marinha Britânica, tinha 24 anos de idade. Você diz assim, ué, e o que isso significa? Você acha que eu estou atrasada, que eu já devia ser almirante com 25 anos? Claro que não. O que eu estou dizendo é que a nossa noção de tempo, ela fica alterada, né, em relação às percepções. Nós acabamos esquecendo que as pessoas puderam fazer também o melhor que elas tinham numa determinada condição, com uma idade que era muito, né, mais restrita do que apenas aguardar um tempo mais longo para fazê-lo. Ah, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Curioso, porque uma das coisas boas dentro disso é que, de fato, a vida é muito curta para ser pequena. 75 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, alguém de 40 estava longe. Quando eu fiz 40 anos de idade, alguém de 60 estava longe. Quando eu fiz 60, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe Emília, que eu mencionei antes, a avó de alguns e algumas que aqui estão, vai fazer 93 anos de idade. Mas quando ela estava com 90 anos, um dia, eu com ela falava, e ela falou, filho, sabe o que me falou hoje uma velhinha lá na igreja? Eu disse, mãe, defina a velhinha. Ela falou, ela deve ter uns 91, 92. Claro, a vida é curta para ser pequena, mas ela se apequena ainda mais se a gente tem uma vida banal, fútil, morna, superficial. Eu faço o que eu posso. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil,
um momento de agonia na nossa existência coletiva, a humanidade se depara, né, com um tempo extremamente impactante. Afinal, nós acabamos tropeçando no ano de 2020 numa coisa que não imaginávamos, que era uma ameaça à nossa capacidade. Isto é, a nossa arrogância em larga escala, quando imaginávamos ser absolutamente superiores em relação a outros seres dentro do planeta. Nós, humanas e humanos, nos colocamos em várias circunstâncias como capazes de dominar sem nenhum risco, e assim não é. Nós não temos isso como sendo algo absolutamente aparecendo no nosso dia a dia como impossível. Ao contrário, um ser, um vírus, que aliás nem é considerado pela ciência ser vivo. O vírus não é considerado até o momento em ciência como um ser vivo. Esse ser interrompeu nossa vida, nossos negócios, nossos projetos, nossos caminhos e vitimou milhões de pessoas. Evidentemente que há dois modos de lidar com a situação. E nós o tivemos em larga escala aparecendo entre nós, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos mundos da ciência. Muita gente, ao se deparar com o momento pandêmico que se iniciou, né, em março de 2020, essas pessoas, de modo até menos animado, de modo um pouco entregue, de maneira quase desistente, ao dar conta do que estava acontecendo, disseram: o que eu posso fazer? E essa expressão, o que é que eu posso fazer, ela quase sempre, com reticências, com 3 pontinhos, sugere um desalento, uma desistência, uma conformidade. No entanto, outros homens e mulheres pelo planeta afora, entre nós inclusive, decidiram que ao final dessa expressão, o que é que eu posso fazer, no lugar de colocar em reticências ou 3 pontinhos, decidiram colocar um ponto de interrogação. E ao colocá-lo, a frase se torna um compromisso, uma decisão, uma escolha de procurar o melhor, em vez de reduzir a condição. E aí a frase, ela ganha o ar mais expressivo de aparecer como: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Isto é, uma pergunta que, não sendo retórica, não sendo uma pergunta só formal para ser feita, ela, ao ter o ponto de interrogação, ela indicou algo que hoje nos auxilia imensamente, que é o fato de podermos, numa noite como hoje, aqui estarmos, todas e todos que aqui nos encontramos, com um nível de proteção maior, sem escala em relação ao que se teve, por exemplo, há 20 meses. Evidentemente, nenhum e nenhuma de nós está já seguro, ninguém o está. A ciência não tem nenhum tipo, né, de infalibilidade, mas ela, sendo menos falível do que eu, do que como você, nos sugere trilhas, permite que o nosso grande sertão tenha várias veredas e que a gente encontre, né, nossas trajetórias novamente, desde que um grupo de homens e mulheres em várias áreas, no campo da pesquisa, no campo da saúde, no campo, evidentemente, do abastecimento, do transporte, da segurança pública, pessoas que não cessaram a sua atividade. E uma parte delas, mais ainda aquelas que se dedicam aos estudos e trabalhos no campo da saúde, nós todas e todos vimos por várias vezes essas pessoas chegarem à exaustão, mas não desistirem. Serem capazes de fazer o melhor na condição que elas tinham, para que não houvesse ali a falência da vida, não houvesse ali a cessação da esperança. Pessoas que conseguiram cumprir com muita energia uma percepção trazida um dia por um educador nascido em Minas Gerais, mas que fez toda a sua carreira acadêmica na Universidade de Campinas, que é Rubem Alves. Rubem Alves, um grande educador, que faleceu em 2014. Rubem Alves, uma pessoa que foi capaz de produzir muito na área, né, da educação escolar, que é uma das áreas em que eu tenho atividade. Um mineiro, nascido numa cidade com um nome estupendo para aquilo que ele pensava, que é a cidade de Boa Esperança.
Já imaginou você nascer numa cidade chamada Boa Esperança, próximo à Serra da Boa Esperança, que marca uma das músicas também muito famosas dentro do nosso país. E Rubem Alves, ele num determinado momento disse algo que ajuda você e a mim a pensar esses tempos. Ele disse que há uma distinção entre otimismo e esperança. Há uma distinção, há uma diferença entre otimismo e esperança. E ele dá essa distinção de uma maneira que a gente percebe sem tanta dificuldade. Ele diz: otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora da gente, tendo flor do lado de fora da gente, sendo importante o que existe do lado de fora da gente, também tem primavera do lado de dentro da gente. Você e eu, no momento otimista, é quando tudo certo do lado de fora, está tudo certo do lado de dentro. No entanto, disse Rubem Alves, esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora, não havendo flor do lado de fora, tem de nascer flor do lado de dentro. Isto é, quando há, do lado de fora, a incapacidade de florescer a vida, nesse momento, dentro da gente, é preciso que isso aconteça. O número de homens e mulheres em vários lugares do planeta, e também aqui, que se multiplicaram, e essa multiplicação se deu em larga escala na condição de procurar aquilo que seria o seu melhor, na condição que se apresentava, em vez de lamentar, em vez de recuar, em vez de dizer, o que eu posso fazer? Uma das coisas boas é que nós somos, sim, humanas e humanos capazes de recriar, de refazer, de reinventar. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, mas moro na capital paulista. Eu sou caipira de Londrina, sou pé vermelho, que nós daquela região nos damos o título por conta da cor da terra fértil. E eu estou na capital paulista há 53 anos. Mas eu nunca me esqueço que num dia como hoje, por exemplo, a semana se iniciando, eu tinha prova no período da manhã na escola, estava indo, quando saí de Londrina, no metade daquilo que era o ginásio, e hoje seria o Fundamental 1, e eu tinha que ter estudado sábado e domingo o dia todo, porque tinha prova logo cedo, na segunda-feira, eu saía de casa. E enquanto eu caminhava a pé até a escola, eu ficava imaginando por que eu não nasci sabendo. Por que eu não nasci sabendo? Porque ser submetido a uma prova, ter de estudar, ter de perder uma parte daquilo, que seria o tempo de descanso e de brincar, aquilo era muito suplicial, era um suplício, E eu imaginava exatamente isso enquanto caminhava, e a pé eu até a escola, morava a 3 quarteirões dela, 12, 13 anos de idade, pensava, por que eu não nasci sabendo? Olha só, evidentemente que naquela idade eu não imaginaria que se eu tivesse nascido sabendo, eu teria uma limitação imensa. Porque, evidentemente, se eu tivesse nascido sabendo, eu só saberia aquilo que podia ser sabido até o momento em que nasci. E uma das coisas que a realidade nos coloca é uma modificação contínua. Imagina, digo de novo, eu tenho 67 anos. Se eu tivesse nascido sabendo, e eu nasci em 1954, haveria uma limitação brutal daquilo que seria a minha capacidade de conhecimento. Eu não conseguiria ir reinventando, recriando, atualizando todos os meus aplicativos, tal como a gente diz vez ou outra. E nesse sentido, embora um desejo infantil, quase juvenil, nascer sabendo seria para nós algo absolutamente enjaulador. Você e eu ficaríamos enjauladas ou enjaulados dentro de um tempo. Uma das coisas boas é que nós somos capazes, sim, de criar outro repertório, de ampliar nossa condição. Inclusive, uma das coisas estupendas é que as pessoas que agora aqui estamos, temos idades variadas, essas idades variadas, regiões variadas, às vezes religiões variadas para quem as tem, Estamos em famílias que são diversas, tudo isso, ao agregar, eleva imensamente a possibilidade de ganhar mais vigor, mais inteligência. Se nós fôssemos todas e todos muito assemelhados,
né, nós ficaríamos repetitivos naquilo que seriam as nossas condições e alternativas. Isso é algo, né, que ajuda demais. As pessoas que têm menos idade do que eu, isto é, provavelmente todas, né, e todos que estão agora aqui, que é conosco, talvez não saibam, mas há 30 anos, quando muitos estavam nascendo, ou começando a crescer, há 30 anos, um gestor, um diretor, um head de alguma área, diria para os outros, numa conversa de almoço: olha, o pessoal que trabalha comigo ali é muito bom, viu? Na minha equipe todo mundo pensa igual. A filosofia, que é a minha área de formação, é a minha área de trabalho, a minha área de ensino, ela nos auxilia a entender algo que vem de um pensador há 2.600 anos. Muita gente o conhece, algumas pessoas já leram alguns dos fragmentos que ele deixou, nada dele ficou por inteiro. É um pensador do século VI chamado Heráclito. Heráclito, também às vezes indicado como Heráclito de Éfeso, ele, por vários momentos na sua obra, escreveu algo que depois seus discípulos resumiram numa frase única, que é: tudo muda, tudo muda. No grego antigo, panta rei, panta rei. Essa expressão não está, né, na obra que sobrou de Heráclito, mas é o modo, como eu lembrei, né, que seus discípulos resumiram. Mas Heráclito é, sim, autor de uma ideia que eu vou resumir e que ela serve para qualquer pessoa em qualquer país que esteja, em qualquer atividade que desenvolva. Heráclito dizia: nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Veja, nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo. O que Heráclito sugere com isso? Que a vida é um fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo significa que, sim, nós temos mudanças velozes, mas não é tudo que é mudado. Quando nós ultrapassarmos a fase mais difícil e pudermos ter alguma regularidade na nossa vida em geral, dentro daquilo que é o enfrentamento, né, da pandemia, nós não seremos mais do mesmo jeito que éramos em 2019. Mas não haverá um mundo inédito. Isto é, nós não seremos idênticos àquilo que éramos, mas não seremos completamente diferentes. Porque esse fluxo, ele não é um fluxo que vai produzindo o inédito, ele produz o novo, que é a vitalidade, é o revigoramento. Mas muito do que seremos, temos já a presença desde agora, e muito do que somos vem, né, de tempos anteriores. Em outras palavras, nós estamos enraizados, né, naquilo que é a nossa trajetória, o nosso processo. No entanto, embora esse tempo de mudança ele seja algo que nós não tínhamos ainda vivido deste modo, ele traz algumas peculiaridades. Ele é um tempo em que nós temos incertezas muito fortes. Há um grande pensador, um grande escritor brasileiro que faleceu, né, no ano de 2012, um homem que se dedicava à arte, à tradução, fez muitas versões para o idioma português brasileiro, né, daquilo que é a obra de Shakespeare e outros grandes escritores na história, versado também, né, no idioma espanhol, alguém que fez coisas magníficas, um homem chamado Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele tem uma expressão que serve para você e para mim. E para este momento, mais ainda. Milor dizia: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Veja só, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Nesses tempos que nós estamos vivenciando, é claro que ter dúvida é um sinal de sanidade. Às vezes me perguntam nas minhas atividades o que eu penso de pessoas que estão ansiosas com esse momento, que estão se sentindo às vezes sufocadas, que se sentem colocadas numa situação que não sabem lidar direito. Eu digo, ainda bem, porque uma pessoa que nesse tempo turbulento não notasse o que está em volta em forma de quase um tsunami, né, em relação às nossas emoções, às nossas práticas, é porque ela estaria alienada, estaria distraída.
Evidentemente que a gente não pode persistir, né, nessas emoções como ansiedade, algum tipo de desalento, vez ou outra uma preocupação excessiva, mas sentir isso